Paz e graça, meus queridos, amados irmãos. Deus dê uma abençoada semana para vocês. Que Deus abençoe poderosamente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus pelo dia de ontem. Glória a Deus pelo dia de hoje. Eu declaro que você vai encontrar graça, unção e favor. Eu declaro o reino de Deus na sua vida. Eu declaro o reino de Deus no lugar aonde você está. Eu declaro o reino de Deus sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua casa, sobre o seu corpo, sobre o seu coração. Amém? Queridos, ontem nós falamos sobre os pais, uma mensagem maravilhosa. Viemos de 2 séries sobre os pais e ensinamentos que os pais nos deu, né? Por exemplo, eu tenho um legado de tocar violão, né? Algo que meu pai nos ensinou a todos os filhos. Eu tenho um legado, né, da palavra, né? Algo que aprendi com meu pai, e dentre tantos outros virtudes relevantes, né, que Deus abençoe. E eu creio que a maior riqueza são riquezas que você vai levar para o resto da vida, que ninguém toma, né? São virtudes e moral que ninguém toma, sobretudo o altruísmo, a logoterapia de fazer bem sem olhar a quem. Amém? Queridos, mas hoje nós vamos falar também, queridos, sobre a providência divina desde a fundação do mundo. Queridos, nós estamos passando por esse momento de pandemia, esse momento da história da humanidade, e vamos fazer já 5 meses de pandemia literalmente dita na Bahia. Alguns lugares já fizeram 5 meses, né? Até dizem que alguns lugares no Brasil fizeram até 6 meses de pandemia. Mas a Bahia começou em 20/3, né? 20/3, e nós estamos hoje, né, praticamente 10/8. Então daqui a 10 dias vai fazer 5 meses de pandemia. E eu me lembro que eu trouxe uma palavra aqui muito importante sobre a questão de 4 fundamentos que Deus me deu, 4 princípios que Deus me deu. Se você for ver aí, você vai, na primeira postagem, você vai ver uma coerência muito grande, né, daquilo que eu pesquisei, daquilo que eu orei e daquilo que eu vi em vários sábios. Eu procuro ver, assistir muitas lives, na época assistia muitas lives e muitos eruditos no assunto, pessoas que são prolixa e erudita apenas na área de escatologia, né? Procurei ver pessoas de vários aspectos, e nós chegamos à conclusão seguinte, que o que aconteceu foi a medida do pecado, né? O pecado, ele se tornou agravante diante de Deus, né? Eu creio que Deus permitiu, né, que chegássemos a essa situação, porque o nível do pecado estava muito acentuado, estava ferindo a glória de Deus. O homem tem um livre-arbítrio, mas nós sabemos que tem uma medida de pecado. Nós sabemos que tem uma consciência de pecado. Deus deu livre-arbítrio à pessoa, para a pessoa fazer o que quer, roubar, matar, se prostituir, fazer o que quer. Mas só que os homens estavam perpassando até esses absurdos, e os homens estavam se surgindo contra Deus, né? Eu gostaria de ler aqui Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis dele em amor. Então, queridos, e Deus, ele escolheu o seu povo, né? Deus escolheu o seu povo, a igreja está ativa, a igreja está atuante, a igreja está abençoando, né? E sendo abençoada por Deus. Por quê, queridos? Porque Deus não foge do controle. E a igreja, ela está aqui para poder fazer algo maravilhoso, para poder fazer os mandamentos, instruir os mandamentos de Deus. Esse é o papel da igreja há 2000 anos atrás. A igreja, quem compreende, é algo fantástico, é algo maravilhoso. E quando fala igreja, você não vai ver uma corporação, o nome de uma corporação, você vai ver o como todo, como um reino. E Deus colocou a igreja para poder nós sermos irrepreensíveis, queridos. Como diz a palavra aqui, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele com amor. Então,
você é a luz do mundo, você é sal da terra, você me vê falando muito sobre isso aqui. E nós devemos levar luz à palavra, né? Levar a palavra às pessoas, aqueles que choram, fazer o bem sem olhar quem, participar dos cultos, participar dos louvores, da adoração ao Senhor, buscar o Senhor em espírito e verdade. Outra coisa, queridos, é o seguinte, que no pecado, nós falamos aqui, nessa medida de pecado que chegou às narinas de Deus, nessa plenitude dos pecados, moderna, contemporânea, odierna, atual, é porque você pode perceber que há tempos os homens passam por períodos constrangedores de forma global, mundialmente falando. Foi a fome no Egito, né? Você pode perceber que teve fome no Egito, foi a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, foi a peste negra, foi a peste bubônica, como nós falamos aqui. O mundo, ele sempre é sacudido em todas as eras falando. Se você pegar um pesquisador, ele vai falar que todo tempo, não constantemente, né? É um período de, às vezes, leva 100 anos, como levou agora, né? De um período tão radical como está sendo agora. A última praga foi a gripe espanhola, né? A gripe espanhola em 1918 a 1920, que matou cerca de 50, alguns dizem a 100 milhões de pessoas. E muito anterior, teve a peste negra, ou a peste bubônica, que matou também 100 milhões de pessoas, sobretudo na Ásia e na Europa. E nós estamos aqui passando por um momento muito semelhante a este, um momento mais global e um momento mais intimidador. Porém, Deus está cuidando das suas pessoas, dos seus servos, de todos nós. E eu, quando eu falo medida de pecado, queridos, eu falo do sacrilégio. O que é o sacrilégio? O sacrilégio, na minha opinião, para aquilo que eu estudo, são as duas maiores afrontas a Deus. Né? Você sabe que o pecado do Espírito Santo não tem perdão, mas o pecado do Espírito Santo nós devemos disciplinar a matéria e debruçar sobre o assunto, que o pecado do Espírito Santo, né, como algumas pessoas falam e abordam. Isso requer um tempo mais de estudo para que possamos falar sobre esse respeito. Mas houve a profanação e a blasfêmia. O sacrilégio se dá de duas formas, profanação e blasfêmia. Profanação, quando você profere, diz coisas absurdas contra a pessoa de Deus, contra aquilo que é sagrado, contra aquilo que Deus instituiu como santo, por exemplo, contra a Bíblia, contra a igreja, contra você que é um homem de Deus, que é povo de Deus, você andando nos preceitos do Senhor. Então, isso é uma profanação. A pessoa, o objeto, blasfema com palavras, né? Com palavras, quando pessoas dirigem palavras odiernas, né? E palavras verborrágicas, né? Do sentido negativo contra Deus e aquilo que é objeto de culto. Então você vai perceber que o sacrilégio ele tem essas duas formas. E o homem ele começou a fazer os sacrilégios, queridos, contra Deus. Né? E o homem começou a perturbar de uma forma muito grande a santidade de Deus. Você vai ver aí desfiles de carnaval, as pessoas afrontando a Deus, afrontando a Cristo, afrontando a palavra de Deus. E Deus, querido, como diz o versículo lá em Eclesiastes, o castigo de Deus ele não vem imediatamente, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus deixa o homem à vontade, o homem ele faz o que quer, ele apronta como quer, ele vai fazer aquilo que ele quer. Mas só que o seguinte, o castigo de Deus não vem de forma imediata. A Bíblia fala que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Né? A ira do homem não opera a justiça de Deus. 1 Pedro 1,20 vai dizer o seguinte, queridos. Outro texto bastante contundente. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Queridos, Cristo já providenciou a sua vitória, a minha vitória, antes da fundação do mundo. A providência na sua vida espiritual, a providência na sua vida sentimental foi providenciada antes da fundação do mundo. Ou seja, Cristo, o plano de salvação já foi estabelecido antes de o mundo ser criado. E olhe, segundo Augusto de Ossos,
O mundo tem mais de 6 milhões de anos. A Terra em si, o planeta Terra, não sei, a Bíblia fala que tem coisas que reveladas são para o homem, as coisas que não reveladas para o Senhor. Mas a Terra em si, não a criação, mas a Terra em si, diz que tem mais de 6 milhões de anos, e eu acredito piamente nisso. Então, a verdade é que, queridos, Deus, ele já preparou a sua vitória antes da fundação do mundo. Deus já preparou aquilo que você precisa antes da fundação do mundo. Claro que nós devemos orar, que nós devemos cavar, nós devemos buscar, mas está em Deus a solução dos nossos problemas. Está em Deus a nossa vitória. Está em Deus o nosso baluarte. Está em Deus a nossa vitória em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, então veio o que? O juízo de Deus. Né? Veio o juízo de Deus. E o juízo de Deus, querido, é um juízo perfeito. O juízo de Deus, ele é um juízo perfeito. Né? Então você percebe que o pecado, ele cresceu, o pecado, ele chegou até as narinas de Deus. Né? Deus é compassivo, Deus é misericordioso. Porque, queridos, tem que colocar um freio na humanidade. A humanidade tem que se colocar um freio na humanidade, senão as pessoas vão fazer o que bem entende, o que bem quiser. Né? As pessoas vão fazer o que bem entende, o que bem quiser. Você vê aí, queridos, tudo, como eu vi ontem de pregação de um grande pastor, de um dos 6 sábios que eu sempre aprendo, e ele falou o seguinte: tudo que é lixo cresce. Qualquer lixo que a pessoa faz, a pessoa tem milhões de seguidores. Qualquer lixo que a pessoa bota na internet, no YouTube, no Twitter, no Instagram, você vai ver os maiores, as pessoas que mais blasfemam de Deus, os artistas que mais blasfemam de Deus, são aqueles que têm mais seguidores. A exemplo do Felipe Neto, a exemplo do Ricardo Porchat, e dentre tantos outros relevantes, são pessoas que não têm o menor temor de Deus, afronta, né? As escolas de carnaval, aquelas que mais afronta a Deus, são aquelas que se dão melhores. Por quê? Porque o homem perdeu a razão, queridos. O homem perdeu o sentido da vida. O homem perdeu o temor da palavra. O homem perdeu a fé. Né? Então, tudo que é lixo, tudo que é ridículo é valorizado. Tudo que é ridículo cresce. Eu fico olhando assim, não que eu vejo aqui, porque tem pessoas que são muito melhores do que eu, mas vários canais cristãos, vários canais de pessoas corretas, pessoas certas, pessoas que trabalham com a palavra, que é para ter 1 milhão, um canal simples, para ter 1 milhão, 2 milhões de seguidores. Né? Esse canal aqui para ter muito mais seguidores, mas só que eu não olho para isso, estou apenas dando um exemplo da realidade. Mas você vai ver aí, por exemplo, canais que tem lixo, onde tem imoralidade, onde tem profanação, sacrilégio, blasfema, humor pérfido, humor sórdido, onde tem promiscuidade, onde tem degradação, onde tem até orgias, são canais que crescem, são canais que você vai ver crescer de uma forma rapidamente. Eu pensava sobre isso, porque todo lixo cresce. Infelizmente, muitos cristãos até apoia esses canais. E eu vou dizer uma coisa para você: quem apoia, participante é. Quem apoia, participante é. Eu não me compactuo, queridos, com nenhum canal que venha denegrir a imagem de Deus e venha com meus princípios, não. Eu não me compactuo, não. Eu vejo tantos cristãos no Instagram, pessoas que eu conheço, que são cristãos, até que nasceram no evangélico, pessoas que são protestantes, pessoas que a gente pensa que vai ter um comportamento, no mínimo, ético e moral, de acordo com a palavra, infelizmente apoia esses caras, né, que são contrários à nossa fé. Apoia essas pessoas que são contrárias à nossa fé. Mas são pessoas, queridos, que precisam realmente nascer de novo. Porque nem todo mundo que é Israel, israelense é. Nem todo mundo que está na igreja, convertido é. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, deve entrar no reino do céu. Então, não digo que você vai ser careta, mas tem pessoas aí que você pode seguir. Tem várias pessoas que você pode ter, assim, o prazer de seguir. Tem várias pessoas, sim, que você pode ter o prazer de estar acompanhando. Tem várias pessoas, assim, que você pode ter o prazer de estar seguindo. Não tem problema nenhum. Agora, você seguir um cara que é
contra a palavra de Deus, blasfemo, um cara, porque é o seguinte, hoje em dia, se a pessoa falar besteira, falar merda, né, ele tem uma ascensão enorme. Pegue qualquer pessoa, né, às vezes cômica, uma pessoa extremamente cômica, que por mais que a boca seja um esgoto, por mais que fale besteira, qualquer rede social, ele vai ter milhares e milhares, se não for milhões de seguidores em poucos dias. Raros são aqueles que, por uma atitude ou por outra, né, as pessoas impulsionam com uma virtude, né, com uma virtude. Mas se você pegar, por exemplo, um cara cômico na rua, né, e literalmente isso, queridos, um cara cômico na rua, que ninguém nunca viu ele, um cara até desprovido de graça, né? Porque quando eu falo desprovido de graça, porque tem gente que tem talento, tem dom, né? Eu não estou falando aqui de condição social. Em qualquer lugar, você pega um cara que fala besteira, um cara que a sua boca é um esgoto a céu aberto, fala imoralidade, fala lascívia, promiscuidade. Então esse cara vai ter milhares de seguidores. Você pega qualquer jovem, né? Um homem ou mulher, principalmente as mulheres, 90% das mulheres, né? A jovem está se descobrindo, né? Então o que ocorre? Aí tira a roupa na frente de um Instagram, tira a roupa na frente de um YouTube, tira a roupa na frente de um Twitter, de um Facebook. Então ela vai ter milhares de seguidores. Por quê? Porque o lixo atrai e cresce. Agora, o povo de bom senso não poderia dar crédito a esse povo. Não. Você tem que dar crédito, querido, às pessoas que fazem um conteúdo de qualidade, conteúdo humano, né? Não para essas pessoas que estão com conteúdo. E eu falo até assim, tem coisas que é artísticas, né? Um canal humorístico bem elaborado, ou a pessoa que trabalha com modelo, né, de forma sem se vulgar, amém, glória a Deus, Deus abençoe, né? Agora, o que a gente vê é o lado podre da moeda, a vulgaridade, né? E a mídia brasileira ainda exalta esse tipo de pessoas, né? A gente vê aí exemplo aí de Pablo Vittar, o exemplo aí de Anitta, o exemplo da filha de Gretchen, Ame. Queridos, não é para se considerar tais tipos de pessoas no sentido de cada um faz da vida o que quer. É o livre-arbítrio. Cada um faz da vida o que quer. Agora, vamos disciplinar a matéria. Vamos disciplinar a matéria. Nós não devemos ter ódio dessas pessoas, pelo contrário, devemos amar essas pessoas, né? Agora, a Bíblia tem que ser redigida como ela é, né? Macho e fêmea Deus fez, né? E para o louvor da honra da sua glória. Então, as pessoas querem pegar como eleger, para você ver a insanidade do povo. Pegar Tami, que é uma mulher, e fazer como exemplo padrão do homem. Pegar Pablo Vittar, que é um homem, e fazer como padrão, exemplo de mulher. Pegar Anitta e fazer como um exemplo de uma mulher civilizada. Isso, queridos, é abusar da sanidade das pessoas corretas. E ninguém engole isso não. A igreja não engole isso não, de jeito nenhum. Pastores aí pega pesado mesmo. Você vai ver pastor como pastor Scott, pastor JB Carvalho, pastor Silas Malafaia e dentre tantos outros pastores sérios que se manifestam contra esse tipo de coisa, não contra as pessoas. Nós não toleramos, queridos, nem o nosso pecado para querer tolerar um pecado estabilizado, um pecado instituído. Não, isso aí não pode acontecer, né? E a segunda coisa, querido, a terceira coisa que aconteceu foi a metanoia. É a metanoia. O que é a metanoia? É a mudança de atitude, né? Ver a medida do pecado, sobretudo profanação, blasfêmia, sacrilégio, o juízo de Deus, né? E agora nós estamos aqui na metanoia, na mudança de mente, né? Na mudança de mente. Eu gostaria de ler aqui Apocalipse 13:8, que diz o seguinte: adoraram a todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida, que foi morto, da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Queridos, então você vai ver o seguinte, que tudo isso são uma preparação para a volta de Cristo. As pessoas adoram a imagem da besta. Então, o que
nós vemos hoje de absurdo é uma preparação do anticristo para que, quando o anticristo governar, que ele vai governar, as pessoas venham estar em total sintonia com o pecado, em total harmonia com o pecado. E a Bíblia fala que tudo que é contra a palavra de Deus vai ser instituído. Todos os valores, todos princípios sórdidos e pérfidos que são contra a palavra de Deus vai ser exaltado, vai ser ter um louvor, né? Vai ter por parte das pessoas que assim trabalham. Então, nós igrejas, queridos, devemos ter a metanoia. O que é metanoia? É mudança de atitude. É mudança de atitude, é nós fazermos a nossa parte, independente de quem. É fazer o bem, independente de quem. É ter a nossa mente de acordo com a mente de Cristo. É ter a nossa mente de acordo com a palavra de Deus. É ter a nossa mente de acordo com os propósitos divinos. É ter a nossa mente de acordo com a palavra de Deus. É ser moldado pela palavra de Deus. Vai ter cristão perfeito? Não. Eu nunca disse e nunca vi nenhum pastor, nenhum pregador coerente, um pastor sensato, que cristão é perfeito, não. Ele caminha a perfeição. Agora tem pessoas exemplares aí, tem pessoas que são, eu falo aqui em nome de 6, que eu sempre cito, né, que são, parafraseando aqui, eu assisti alguns filmes, né, e gosto muito desses filmes onde as pessoas pegam um especialista em cada área para fazer uma nobriação, e eu peguei esses 6 pastores, né, 5 pastores, né, e uma pastora, né, para poder fundamentar o meu ministério. Pessoas que têm uma gama de conhecimento em áreas distantes para poder solidificar. Eu venho assistindo muitos pastores mesmo, mas muitos pastores, eles ficaram retroagidos, né? Outros pararam, outros cumpriram seu ministério, a verdade é essa. Nenhum deles, eu creio que se perdeu. Todos são excelentes, mas Deus levanta nova geração para um novo tempo. E esses mesmos pastores que eram ícones, aprendem com essa nova geração que está chegando agora, embora tenha dado base. Então, queridos, por quê? Porque a obra de Deus não para, é uma engrenagem. É uma engrenagem. A obra de Deus, ela não para, é uma engrenagem. E ninguém é insubstituível na obra de Deus, querido. Deus levanta sempre um. Moisés faleceu, Deus levantou Josué. Paulo foi embora, Deus levantou João. Né? Davi foi embora, Deus levantou vários reis do naipe, né, de Davi. E até alguns deles, não estadisticamente, mas até moralmente, muito melhor do que Davi. Então, a obra não para, queridos. Nós que temos essa compreensão que a obra para, mas a obra não para. E quem instituiu a igreja foi o Senhor. E a providência está antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto. Jesus foi morto, não foi apenas na cruz. Ele foi morto na cruz, mas ele já tinha completado aquela obra da cruz muito, muito antes. Muito antes, Jesus já tinha completado a obra na cruz. Jesus não foi morto totalmente na cruz, mas ele já tinha sido entregado antes da fundação do mundo, ou seja, há 6 milhões de anos antes, a providência já foi nos dada. Então tome posse das bênçãos que estão nos lugares celestiais. Diga, tome posse em nome de Jesus. Porque, queridos, o reino de Deus é dentro, não é fora. Como a gente falou, quando você vê alguém dizendo que o reino de Deus está ali, aqui, não acredite, porque o reino de Deus, segundo Lucas 17:21, está dentro e não fora. E você vai ter, queridos, algo que eu acho impressionante, né, da metanoia, a convergência, a nova atitude, né? Você vai ter uma nova atitude, mudança de atitude, uma nova atitude. Você vai tirar atitudes velhas, atitudes pragmáticas que você tinha, que fazia efeito, mas era limitante. São 3 palavras que eu aprendi nessa quarentena. É a convergência, ter novas atitudes em meio a problemas, em meio a situações, até forma de orar, momento de orar, hora de orar, né? Mudar. Claro que o que você faz é ótimo, é tremendo diante de Deus, mas você pode mudar a sua forma de orar, você pode mudar a sua forma de adorar, a sua forma de servir, né? Você tem uma convergência,
você ter uma convergência, né, e uma nova atitude em relação a algo, aquilo que você foi chamado para fazer, aquilo que você foi feito para fazer e foi chamado para fazer. Alguém já dizia que o maior descobrimento da vida do homem é quando ele descobre, quando ele nasceu e num dia que ele descobre para que ele veio ao mundo, o propósito que ele veio ao mundo. Eu vim para pregar o evangelho. Claro, tenho várias funções, como todo homem tem várias funções, mas a minha principal mensagem de vida é pregar o evangelho com sabedoria, ensinando o ensinamento do mestre. A outra coisa, querido, é a reconfiguração, é a nova posição que você toma diante de um ponto de vista ou lugar que você estava olhando de forma errada. Você tem que reconfigurar sua vida, queridos. Você tem que reconfigurar sua vida diante de uma posição que você estava olhando de forma errada, né? Você tem que mudar sua mente para uma nova posição. Às vezes, por exemplo, você estava como uma pessoa que estava sempre sofrendo. Não, você é um guerreiro de Deus, você é um homem que Deus estabeleceu, uma mulher para mudar ambiente. A Bíblia fala que Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Ah, pastor, mas não tem que me elogiar. Erasmo de Roterdã disse que se não tem quem te elogie, elogie a ti mesmo. Se não tem quem te elogie, elogie a ti mesmo. Erasmo de Roterdã. Então, querido, seja uma pessoa proativa, ativa no reino, declare a palavra de Deus na sua casa, declare hoje mesmo, é chegado o reino de Deus aqui na minha casa, em nome de Jesus, é chegado o reino de Deus no meu lar, em nome de Jesus, é chegado o reino de Deus na minha cidade, é chegado o reino de Deus no meu país, na minha família, em nome de Jesus. Vamos ganhar o Brasil para Jesus, queridos. Vamos ganhar almas. Quem quiser brigar, brigue entre si, mas ganhe almas. Seja sábio, ganhe alma. A Bíblia fala que quem ganha alma sábio é. Quem ganha alma sábio é. Seja uma pessoa que venha fazer as coisas de forma correta. Então, tome a sua nova posição. Em vez de você ser sofredor, queridos, tenham que, se for justificar seus erros, aprenda com eles. Se for julgar alguém, alguma atitude dessa pessoa, se for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa e não a pessoa. Se for criticar, cale-se. O silêncio, queridos, é uma das armas mais poderosas do universo. O silêncio é uma das armas de guerra mais poderosas do universo. Você vai ver todos os homens de Deus foram instruídos a um momento hostil, tratado com desdém, com descaso, indiferença ou crucial, a ficar em silêncio e Deus resolvia a parada. Deus entrava, porque quando você se cala, Deus entra. Porque a Bíblia fala o seguinte: a ira do homem não opera a justiça de Deus. Enquanto, mesmo você tendo com razão, mesmo você dando certo, você se irá e a sua ira passa para o pecado, Deus não vai fazer nada, Deus não vai operar, vai deixar você aí se estribuchar. Agora, quando você se cala, entrega a Deus, aí Deus opera. Se for reclamar, dê sugestões. Tem gente que reclama e não dá sugestão, querido, não dá uma solução. A solução é algo aprazível. Eu procuro, queridos, como falei, no ano de 2019, foi um ano que eu li mais livro na minha vida. Não para mim, não para um sentido egoísta, não, mas para solucionar coisas da minha vida e coisas de outras pessoas também. Para dar exemplos, para dar conselhos, para dar palestras, para ser uma pessoa melhor. E como eu fui, como eu já falei aqui, vários aspectos aqui que eu melhorei, né? Então, quando eu falo que nós devemos melhorar, é porque as pessoas falam o seguinte, que Deus vai fazer tudo. Queridos, deixa eu falar algo aqui. Nem tudo é Deus, nem tudo é o diabo, nem tudo é o homem. E muitas pessoas falam acreditado, fulano, como é que você está? Como Deus quer? Mentira. Mentira. Isso é uma forma camuflada, sutil, para dizer que ele não quer fazer nada de acordo com aquilo que Deus quer e joga para cima de Deus. E aí, fulano, como é que você quer estar? Como Deus quer? Mentira. Mentira. Se for buscar culpados, busque solução. Né? Se for fazer de vítima, faça de vencedor. Então, isso é o quê? É você reconfigurar sua mente. É você fazer sua mente uma mente de um vencedor. Você vai ver todos os homens de Deus. Você vai ver Moisés, né? Ele nunca fez, ele colocando esses princípios aqui e norteando a sua vida. Então, queridos, seja uma pessoa vencedora. E a ressignificação, você dá novo sentido na vida. Você fazer
um sentido da vida de ajudar as pessoas, nós estamos aqui para ajudar as pessoas, para ser uma bênção, queridos. A Bíblia fala, ser tu uma bênção. Nós estamos aqui não para ajudar nós mesmos, mas para sermos uma bênção, né? Para sermos uma bênção. A Bíblia fala, ser tu uma bênção. Você dá um novo sentido a uma pessoa, a um vizinho, a um amigo, a uma pessoa que está na fila de um banco, na fila de um supermercado, em qualquer lugar, até uma vaga de um carro. Você está aqui para ser uma bênção na vida das pessoas. Não importa aquilo que as pessoas são, não importa aquilo que você é. E você está aqui para fazer a vontade de Deus. Você está aqui para ser um homem fora da caixa. Não pensar como o ímpio pensa, mas pensar diferente. Você está na contramão, o evangelho é ir na contramão da contracultura, dessa cultura que nós estamos aqui, né? E estabelecendo o reino de Deus, os preceitos de Deus. Então, grave essas 3 palavras: convergência, reconfiguração e ressignificação. Convergência é nova atitude, que você vai ter nova atitude diante dos homens, diante de Deus, atitudes salutares, proativas, louváveis diante de Deus. E você vai reconfigurar sua mente com a vitória que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela garante vitória, queridos. E você vem ressignificar, dar novo sentido à sua vida, deixar o que ficou para trás, deixar as coisas que ele fizeram, e você dá um novo sentido à sua vida, trazendo a glória de Deus para a sua vida, trazendo a graça de Deus para a sua vida. Ser tu uma bênção, queridos. Ser tu uma bênção. Repita comigo, eu sou uma bênção. Outra vez, eu sou uma bênção. Outra vez, eu sou uma bênção. Amém? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.